Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos à palestra pública do Centro Espírita Irmã Sheila. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente mantenha, de alguma forma, mesmo distantes, um pouco dessa proximidade pela tecnologia. Então, a nossa atividade de hoje é aquela que seria também se pudéssemos estar presentes lá no Centro Espírita. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa, na noite de hoje, produzir uma psicosfera, um sentimento que possa de alguma maneira nos reunir através de laços de conexão com a espiritualidade amiga e também um momento de reflexão, de oportunidade, de reencontro com as nossas questões mais íntimas. E eu gostaria de facilitar, ajudando esse momento de, digamos assim, de conexão, né, com a nossa intimidade e também com os bons espíritos, de propor que a gente faça uma leitura do velho e bom Vida Feliz, né, que é um livro muito tradicional aí das aberturas, que a gente possa, através dessa leitura, iniciar o nosso preparo, né? Então, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo Franco, nos diz assim hoje: faze um exame de consciência quando possas, e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a sua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Eu vou convidar todo mundo então para que nesses instantes a gente possa endereçar algumas palavras a Deus, a Jesus, o nosso Mestre Maior, para que a gente possa facilitar também, através de uma prece singela, os nossos votos de que tenhamos uma noite abençoada. E podemos então dizer assim a eles: bom Mestre, que a vossa luz possa se fazer presente em cada um dos corações que se reúnem nesse momento, através do pensamento comum, através da vontade legítima e verdadeira de expandirmos as nossas mentes e os nossos corações para o Altíssimo, para as verdades que estão ocultas muitas vezes de nós e que é necessário, através do trabalho dos bons espíritos e através de Jesus, relembrar e ressuscitar no nosso íntimo esse desejo sincero do amadurecimento, do crescimento espiritual, visto que temos tanto, Senhor, a aprender, a buscar cada vez mais as lições que o Mestre nos endereça. Que a vossa luz, portanto, possa nutrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos corpos físicos, assim como os nossos espíritos, a fim de que tenhamos muita luz, muita vontade de viver e de bem viver e de compartilhar com aqueles que temos todos os dias os mais profundos e desejos e votos sinceros de muita tranquilidade, de muita serenidade para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Muito obrigado, Senhor. Meus amigos, na noite de hoje a gente pensou, preparou um tema que talvez possa parecer um pouco pesado ou talvez a gente não queira falar sobre isso, mas eu tenho certeza que a proposta de falar do tema a morte e o morrer, ela é extremamente oportuna. Porque e aí eu tenho certeza que a proposta da espiritualidade, né, dos bons espíritos, quando vieram codificar a doutrina para nós, eu tenho certeza
que é em boa parte desmistificar muitos dos problemas que frequentemente estiveram associados ao longo da história da humanidade à ideia da morte. Então, quando a gente vai falar de morte e morrer, ao fim e ao cabo, o que nós estamos querendo falar, na bem da verdade, é de vida, e de vida em abundância. Sobretudo se nós trouxermos para esse nosso entendimento uma proposta que esteja bastante alicerçada do ponto de vista espírita e também do ponto de vista cristão, tendo em vista, sobretudo, a ideia de que o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, ou seja, é revisitar, é ir até aquelas ideias cristãs que ficaram durante tanto tempo ocultas, esquecidas, e que também em alguns momentos da humanidade a gente acabou se esquecendo, acabou deturpando essas ideias por conta de interesses egoístas, mesquinhos e de orgulho. Então, pensando no Espiritismo como uma proposta de revisitar as ideias cristãs, de relembrar essas ideias, o intuito hoje, ao falar de morte e morrer, é ter, sobretudo, um entendimento espírita acerca desse substantivo, morte, e acerca desse verbo, morrer. Porque as duas coisas trazem para nós uma série de questões que precisam ser pensadas, que precisam ser discutidas, que precisam ser refletidas. Então, eu espero que, ao fim desse nosso passeio reflexivo, a gente compreenda que, na bem da verdade, quando estamos falando de morte e de morrer, a gente está falando muito mais de vida e de viver. E mais do que viver, sobretudo, de bem viver. E a gente parte, sobretudo, da ideia de que a única certeza de que nós temos em nossas vidas é a de que nós iremos partir, pelo menos desse plano, né? A ideia da finitude da vida é uma das principais, quiçá a única certeza que nós temos em nossas vidas. Então é interessante que a gente possa, de alguma maneira, trazer esse entendimento e essa proposta para a nossa reflexão. Porque a única certeza que nós temos é de que mais dia ou menos dias nós iremos estar de novo naquela que é a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, com isso, traz para a gente uma série de questionamentos interessantíssimos de serem pensados, né? Sobretudo porque se alguém algum dia pudesse me questionar ou me perguntar de qual seria possível se a gente pudesse resumir ou sintetizar o entendimento ou o principal ensinamento espírita, eu diria que é exatamente nos comprovar, através de uma fé raciocinada, de que efetivamente nós somos espíritos. Somos espíritos. E temos um corpo. Então, portanto, a ideia do verbo ser e ter aqui indicam para a gente duas condições bastante interessantes, porque o ser vai indicar necessariamente uma situação mais perene, ou seja, algo mais duradouro. Então, ser espírito é algo que implica uma continuidade, né? Uma durabilidade maior. Agora, ter um corpo já é algo que necessariamente implica para a gente a noção de que é perecível, de que acaba, né? É uma lei biológica, né? Todos os seres vivos eles nascem, crescem e morrem. Então, portanto, perceber que a morte é um elemento constitutivo da vida. Isso para a gente já vai nos trazendo algumas pistas interessantíssimas no sentido de que o Espiritismo tem muito a nos contribuir acerca desses dois assuntos, porque com isso ele vai nos dando também direcionamentos para fazermos escolhas em nossas vidas. Porque aí com isso a gente parte de um ensinamento importantíssimo da doutrina espírita, que é a ideia, portanto, da transitoriedade do corpo físico e da perenidade do espírito. E entendermos, portanto, que na bem da verdade, falar de morte é entender muito mais como uma passagem, né? Como as pessoas utilizam uma metáfora muito comum, que é a ideia da viagem, né? Como se estivéssemos fazendo uma grande viagem, uma jornada, e toda jornada ela tem início, meio e fim, e que, portanto, a morte seria apenas mais um rito de passagem, um ritual de passagem, para um retorno a algo de que nós já
de onde nós viemos, de que nós já conhecemos, que nós trazemos lá no nosso íntimo, no nosso espírito, um conhecimento daquilo que nós somos em essência. Então não é só efetivamente o entendimento de sermos criaturas divinas, mas também daquilo que nos constitui anteriormente, né? No princípio de tudo, somos espíritos. Então a gente traz uma série de características, de potencialidades que estão no nosso íntimo, né? A gente costuma dizer, o meu espírito. Não, na verdade, eu sou o espírito, né? Esse aqui é o meu corpo, é meu, e aí indica essa condição de que nós falamos há pouco, dessa ideia que é, portanto, bastante perecível, né? Ela é efêmera, ela é transitória, ela acaba. Mas e aí, a partir do momento que a gente pensa que nós somos um espírito, isso amplia para a gente muitas questões do ponto de vista da nossa consciência, do entendimento do mundo, do que nós estamos fazendo com as nossas próprias escolhas, com as nossas vidas, né? Então, pensar a morte como uma passagem é extremamente importante, porque já vai nos dando, digamos assim, pavimentando o caminho para um entendimento mais alargado, mais simplificado da ideia da morte, né? Eu gosto até de, sempre nessas reflexões, nesses estudos, parar para refletir, porque eu tenho certeza que muitos de nós, né, de nós que frequentamos e que participamos centros espíritas de um modo geral, a gente muitas vezes é levado a uma instituição espírita por inúmeras razões que estão associadas à ideia de dor, à ideia de sofrimento, né? Quantas vezes a maioria dos nossos atendimentos no centro espírita, eles estão relacionados com uma ideia de buscar um socorro moral, de buscar uma consolação. E muito possivelmente, muito provavelmente, boa parte desses atendimentos que são feitos nos centros espíritas é um socorro para dores que estão relacionadas a perdas de entes queridos, né? Esse termo que a gente ainda usa, perda, né? Que eu particularmente não gosto um pouco porque é da ideia de posse, e não é bem assim, né? Em todo caso, me parece bastante comum a gente receber nos centros espíritas pessoas que estão sofrendo por conta da dor da perda de um ente querido. Então, é muito comum que essas pessoas cheguem até nós com a seguinte dúvida, com a seguinte pergunta. Mas Alain, o fulano, o cicrano, né, do centro espírita, fulano de tal, meu amigo, minha mãe, minha irmã, meu pai, meu filho, eles desencarnaram há tanto tempo, assim, assim, assado, e eu gostaria muito de saber como é que eles estão do lado de lá, né? Essa pergunta é extremamente comum e frequente nos centros espíritas. Como fulano está do lado de lá? E isso, obviamente, tem muito a ver com esse mito que se criou em torno da morte. Porque para uma mentalidade, digamos assim, um pouco mais tradicionalista, um pouco mais arraigada em velhas ideias, quase sempre essa pergunta, ela traz uma ideia de que a morte faz com que as pessoas se tornem santas, por exemplo, né? A ideia de que, fulano morreu e aí deve estar lá no céu, ou ao contrário também, a gente costuma, digamos assim, a partir daquele momento achar que Beltrano, fulano está lá nas profundezas das zonas umbralinas, ou para uma mente um pouco mais antiga também, achar que, não antiga, mas assim, com valores um tanto mais religiosos de um momento anterior, achar que a pessoa também está lá nas profundezas do inferno. E a gente vai vendo que não é bem assim. Porque, na bem da verdade, se a gente parar para pensar que essa construção alegórica, simbólica que se fez em torno do pós-morte, do que vem após a morte, na bem da verdade, se pensarmos a morte como uma passagem, essas ideias elas não devem ser muito ventiladas, as pessoas não devem se preocupar muito com isso. Principalmente porque precisamos romper com essa tradição de acreditar que céu e inferno são destinos determinísticos, ou seja, que a gente vai para lá e pronto e acabou, né? Porque, na bem da verdade, essa construção simbólica que se fez em torno do céu e inferno, na bem da verdade, poderia ser muito mais sintetizada pela ideia de estado de consciência. Estado de consciência.
Então, se essas pessoas que muitas vezes chegam aos centros espíritas tocadas pela dor de um ente querido, e elas querem saber como fulano ou beltrano está do lado de lá, na bem da verdade, o que a gente precisa perguntar a elas é o seguinte: mas como é que fulano, beltrano, cicrano estava quando ele daqui partiu? É exatamente essa pergunta. Porque céu e inferno, na bem da verdade, são estados de consciência. A gente precisa efetivamente romper com essa mentalidade um tanto tradicionalista de que vamos para o céu e para o inferno e pronto, e acabou, né? Porque o Espiritismo, na bem da verdade, ele vem nos dizer de uma vida que ela é imortal, né? De uma vida que ela é contínua, que ela não cessa, e que, portanto, em torno dessa vida que não cessa, Deus, em sua finita misericórdia e bondade, nos dá sucessivas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento espiritual. Então, muito embora algumas pessoas elas saiam daqui com uma consciência culposa assim, elas necessariamente, a partir da morte, elas não vão virar santas, nem vão virar também um espírito extremamente sofredor. Mas elas vão passar necessariamente por aqueles círculos de aprendizado que todo espírito passa, estando encarnado ou não. O contexto atual, né, inclusive em que nós estamos inseridos, ele é bastante significativo do ponto de vista das nossas necessidades de aquisição espiritual. Nós estamos vivendo essa tamanha dificuldade, né, em relação ao isolamento, ao lidar com o adoecer, e nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, ao lidar com o sofrimento do distanciamento social, de não estar podendo, muitas pessoas não estarem podendo ir trabalhar, passarem por inúmeras dificuldades e limitações, são necessidades que todos nós que estamos aqui encarnados precisamos passar. Então, muitas das vezes, a medicação que a espiritualidade nos oferece é a dor, em muitos casos. Então, isso normalmente está associado com essa ideia de inferno, né? Mas, ao mesmo tempo, todos os dias em nossas vidas nos são dadas oportunidades de compartilhar, de trabalhar as nossas virtudes, de trabalhar o exercício, de estabelecer o exercício da caridade, que pode se dar de inúmeras maneiras. E aí sim a gente vê o outro lado da moeda, que é exatamente a proposta da gente se refazer, da gente se reinventar, da gente aproveitar essas oportunidades que a vida vai nos oferecendo para que a gente possa ressignificar a proposta dos acontecimentos, das ocorrências em nossas vidas. Então, nesse contexto, por exemplo, de distanciamento, por que não a gente ressignificar isso tudo que nós estamos vivendo, em vez de ficarmos pensando nos sofrimentos, né, nas dores, nas mortes que, né, muito comumente tem ocorrido? Por que não a gente ressignificar isso e pensar na oportunidade que a gente tem, por exemplo, de nos aproximarmos dos nossos afetos que convivem conosco no nosso lar, né, na nossa própria casa, na nossa residência, da oportunidade da gente mandar uma mensagem para aquele amigo que a gente não fala há bastante tempo, e de tantas outras oportunidades, digamos assim, de refazimento, né, das nossas ideias, do estudo, da reflexão, do encontro consigo mesmo, que nós tanto precisamos fazer. Então, isso tudo para dizer que, na bem da verdade, a gente pode estar no céu ou no inferno, encarnado ou desencarnado. Então, que a gente possa romper com essa mentalidade tão antiga, digamos assim, de achar que com a morte as pessoas elas vão evoluir do dia para a noite ou, ao contrário, vão retroceder, até porque a gente sabe que, do ponto de vista espírita, a ideia de retrocesso ela não acontece. Então, que a gente possa, nesses momentos, aprender com as oportunidades que a vida vai nos dando, né? Eu gostaria agora de fazer uma proposta, avançando um pouquinho nas nossas ideias, né? Para a gente poder conceituar melhor um pouquinho do que significa e também do quais são as condições, né, para a gente considerar que há morte ou que há vida, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, né? Então, se a gente pensar a morte, por exemplo, para o corpo físico, né, de acordo com os cientistas, né, os médicos, inclusive, eu já tive a oportunidade de participar
de algumas reuniões, né, com médicos, e eles buscando definir, também o Conselho Federal de Medicina, procurando definir qual é o instante da morte do corpo físico, eles vão dizer, né, de uma maneira muito vulgar aqui, muito resumida, claro, por conta, né, do objetivo não ser esse, eles vão definir a morte do corpo físico como a ausência total de resposta cerebral. Ou seja, quando não há mais atividade elétrica no cérebro, aí se diz, então, portanto, que ocorreu a morte do corpo físico ou do corpo biológico. Mas o que significa para a gente a morte do ponto de vista espiritual, né? Então, o que o Espiritismo vem nos dizer sobre o que significa a morte do ponto de vista da dimensão espiritual? Bom, né, para o espírito, ocorre a morte quando a gente diz que houve o desligamento dos laços que existem entre o corpo físico e o espírito. Então é aquele trabalho que a gente sabe que ocorre, inclusive da espiritualidade amiga, que vem desligar aqueles liames, aqueles laços invisíveis que ligam o espírito ao nosso corpo físico. E que a chave de entendimento para essa ligação é exatamente o perispírito, que é aquele envoltório semimaterial, né, que dá forma ao espírito e que também é responsável por essa ligação entre o corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, dessa forma, a gente diz que do ponto de vista espiritual ocorreu a morte quando há esse desligamento desses fios, né, ou desses laços fluídicos, são todos eles fluídicos. Então, a diferença entre a morte do corpo físico e a morte do corpo espiritual é exatamente essa. Agora, quando a gente fala de vida, vamos pensar o contrário agora. Quando a gente fala de vida, vida do corpo físico, ela está necessariamente, então, voltada para a ideia de atividade cerebral, de circulação sanguínea, de pleno funcionamento das células e dos tecidos. E para que haja a manutenção da vida do corpo físico, a gente sabe de que são necessárias algumas condições, né? É preciso que a pessoa permaneça hidratada, é preciso, portanto, que ela beba água, né? Todo ser vivo precisa de água. Ela precisa também respirar, ela precisa de ar puro, precisa de oxigênio. E ela também precisa do alimento do corpo físico. Então, de maneira bastante resumida, para haver vida do ponto de vista material, são necessárias basicamente 3 condições: água, ar e alimento. Além de outras condições que a gente poderia pensar, mas de uma maneira resumida é essa. Agora, do ponto de vista espiritual, vamos pensar o que é viver plenamente? Como podemos manter uma vida plena do ponto de vista espiritual? Quais são os alimentos? Qual é o ar? Ou qual é a água? Qual é o alimento do ponto de vista espiritual? E eu também vou resumir em 3 aqui nesse momento, muito embora a gente pudesse expandir esse entendimento para muitas outras coisas, né? Mas eu diria que para que haja vida espiritual, são necessários o amor, as virtudes e o conhecimento. Não é por acaso, inclusive, que os Espíritos nos dizem: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Necessariamente, esses imperativos ou essa prescrição dos espíritos, que em algum momento estiveram aqui e que agora estão lá do lado da dimensão espiritual, um pouco mais adiantados do ponto de vista do entendimento das verdades espirituais, eles nos recomendam 2 coisas para que, portanto, que haja vivescência espiritual: amor e conhecimento. Então, para que a gente possa manter o nosso espírito nutrido de vida, é preciso que a gente pratique o amor. É preciso que a gente também alimente o nosso espírito de conhecimento das verdades mais altas, mais elevadas, que possam efetivamente alimentar o nosso espírito de coisas boas, de esperança, de serenidade, de muita tranquilidade, de boa vontade, para que a gente possa, de fato, nos aperfeiçoar, nos conhecer, né? Inclusive nesse momento que estamos vivendo, que a gente possa, eu acho que é um grande convite para que a gente possa se conhecer. E eu tenho certeza que nós estaremos vivendo, do ponto de vista espiritual, de uma maneira mais eficaz.
né? Existem duas histórias muito clássicas na literatura espírita que é muito importante da gente raciocinar para a gente poder entender como a gente pode, ao mesmo tempo, alimentar a nossa vida material e a nossa vida espiritual. E essas duas histórias, bem clássicas mesmo, bem tradicionais da literatura espírita, eu imagino que vocês já conheçam, mas que são exemplos muito, digamos assim, paradigmáticos, ou são histórias bastante clássicas, tradicionais, que a literatura espírita tem ensejo de nos trazer, né? E a primeira delas, sem sombra de dúvida, um dos exemplos mais importantes é a da figura de André Luiz, né? Que, como nós sabemos, teve a oportunidade de, através da mediunidade do grande Chico Xavier, ele nos trouxe uma mensagem extremamente importante acerca da vida no mundo espiritual. Inclusive, esse é o nome da série, né, trazida por André Luiz através da mediunidade do Chico. Série A Vida no Mundo Espiritual. Né, é composto de 13 livros, né, que tem uma sequência, digamos assim, do chamado Repórter do Mundo Espiritual. E tem também outros 3 livros de mensagens, né, o Conduta Espírita e outros livros de mensagem. Então, através da mediunidade de Chico, André Luiz psicografou 16 obras. E dessas 16, 13 são para contar da sua experiência do lado de lá. E o interessante da gente trazer, né, e por que a gente está relembrando a história de André Luiz, é que a gente sabe, pela sua história, pelo seu relato, que André Luiz era médico, né, na sua última encarnação, antes, né, de trazer essas obras através da mediunidade do Chico. Então era alguém que sabia do que era necessário do ponto de vista biomédico, do ponto de vista biológico, de quais eram as condições para se manter o seu corpo são, saudável, para que pudesse viver bem, mais e melhor, né? Então era uma pessoa que tinha conhecimento, que não faltava informação em relação ao cuidado com o próprio corpo. Mas nós sabemos, sobretudo pela leitura e para quem também já assistiu ao filme Nosso Lar, né, que André Luiz ficou bastante surpreso quando ele recebeu a informação de que, na bem da verdade, ele teria desencarnado, ele teria morrido por conta de um tal de suicídio indireto. Tal do suicídio indireto, que estaria muito associado necessariamente a algumas condutas, algumas práticas que ele teve com o próprio corpo, né, que tem a ver com o consumo excessivo de alcoólicos, né, no tabaco, como tem aquela cena dele lá no restaurante, no bar, enfim, e todos aqueles problemas, né, do ponto de vista do trato com o próprio corpo físico, né, com o seu próprio organismo. Mas também é interessante analisar acerca do seu próprio relato, né, e aí, de certa maneira, podemos considerar que é um relato biográfico, né? Então, um relato da sua própria história de vida enquanto espírito encarnado e depois espírito desencarnado. É interessante observar que o quanto que esses processos viciosos, né, que resultavam na má conduta diante do próprio corpo, é interessante nós analisarmos o quanto que eles estavam associados a questões de ordem moral também, né, na prática de André Luiz, na sua última reencarnação. Então, quando ele vai para o mundo espiritual e vê toda aquela realidade nova que se descortinava no seu horizonte, ele fica bastante surpreso, porque nenhum do conhecimento que ele tinha em termos de medicina era suficiente para fazer cessar o sofrimento que ele trazia no seu espírito. Nada do que ele tinha aprendido aqui na Terra era suficiente para diminuir a dor da sua consciência pesada, a dor do seu coração, sobretudo pela falta do dever cumprido. Ou seja, a consciência não só por aquilo que ele tinha feito de errado, mas também por aquilo que ele tinha deixado de fazer, né? Não é à toa que a gente adora repetir também nos estudos espíritas que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E essa ideia está muito clara e muito nítida no Livro dos Espíritos, né? Porquanto responderá por todo o mal
que haja resultado de não haver praticado o bem. São exatamente essas as palavras dos Espíritos. Então, que a gente possa, nas escolhas que a gente faz diariamente, não só em relação ao alimento, mas também em relação à nossa postura, do cuidado, né? Diz que as pessoas estão pedindo tanto para a gente para ficar em casa hoje em dia. Então, que a gente possa não só observar essas coisas do cuidado com o nosso próprio corpo físico, mas também do cuidado com o nosso próprio espírito, para que a gente possa também ter esse processo dinâmico, né, sistemático também de casar não só o alimento do corpo físico, mas também o alimento do corpo espiritual, porque as duas coisas são necessárias para que haja equilíbrio, né? Equilíbrio do ponto de vista da vida espiritual e também da vida material, para que a gente possa chegar lá nesse pós-morte um pouco mais tranquilos, um pouco mais serenos, né? Existe uma outra história também bastante tradicional que está relatada na literatura espírita e que eu gosto ainda mais de relembrar, que é a do espírito irmão Jacob, né? Irmão Jacob, que para quem não conhece, ele é um pseudônimo utilizado por Frederico Figner. Frederico Figner foi um espírita, e é por isso que eu gosto tanto, né, do relato dele. Foi um espírita que viveu no Brasil, né, durante meados aí do século XX, e ele teve a oportunidade, portanto, de ter contato com a doutrina espírita. Então ele, portanto, sabia da existência mais do que sabia, né, ele acreditava na existência espiritual. E ele havia feito uma promessa para amigos dele, né, espíritas, de que quando ele desencarnasse, de que ele voltaria para dar provas de que de fato existia a vida espiritual, de que de fato havia vida após a morte. Então é muito interessante o relato de Frederico Figner no livro Voltei, acho que eu não citei o livro, né? Mas o irmão Jacob, ele psicografa também, através da mediunidade do Chico, a obra Voltei, e irmão Jacob é um pseudônimo de Frederico Figner, e ele relata, então, portanto, o seu processo de desencarne. E como nós sabemos, foi de fato um processo um pouco mais, digamos assim, né? Fazendo uma análise aqui agora, um pouco mais tranquilo que o de André Luiz, talvez por conta desse conhecimento. Mas irmão Jacob, ele fica muito espantado, por exemplo, quando ele descobre que ele não poderia dar testemunho, né, como ele tinha prometido para os seus amigos, de imediato. E é interessante esse relato lá no livro Voltei, e fica aí a sugestão, a recomendação de leitura dessa obra, que ela é fantástica. É muito interessante quando ele vai até uma reunião mediúnica, né, em que estava Chico psicografando, e aí a gente sabe que também do ponto de vista espiritual, assim como nas nossas reuniões materiais tem um dirigente, nas reuniões espirituais também tem um dirigente que vai para o irmão Jacob e fala, ó, não é bem assim não. É necessário que você frequente essa reunião durante centenas de dias consecutivos, a fim de se instrumentalizar com a comunicação mediúnica, para que você possa se ambientar, se familiarizar com esse processo. Então ele fica bastante indignado com aquilo, inclusive se lembra de André Luiz, né? Em pensamento pensa, poxa, mas André Luiz teve a oportunidade de deixar o seu relato psicográfico, porque eu não vou poder, né? Então esse dirigente espiritual fala para ele, não acha que André Luiz teve a possibilidade de sair falando assim diretamente com Chico Xavier, porque ele também precisou se ambientar e frequentar reuniões mediúnicas, né, estando desencarnado já, é claro, para poder, em algum momento oportuno, ter a possibilidade, a oportunidade de deixar o seu relato da vida no mundo espiritual, né? Então que a gente possa, através dessas lições, aprender que mesmo nós espíritas, tendo uma oportunidade, digamos assim, né, e aí é uma visão, né, até um pouco pessoal nesse sentido de que ter uma visão, ter um conhecimento um pouco mais alargado, um pouco mais adiantado em torno das verdades espirituais, não vai, portanto, nos garantir,
né, que tenhamos uma morte, uma vida após a morte, ou até mesmo um passamento, né, que é o momento do desencarne, tranquilo. Porque não basta que a gente tenha esse conhecimento, é preciso que a gente pratique isso através exatamente desses alimentos espirituais de que nós falamos há pouco, que é o exercício das virtudes, que é a prática do amor, que é a multiplicação, o compartilhamento desse conhecimento através das tantas oportunidades que a vida nos oferece para essa prática, né? Então essas duas lições, tanto a de André Luiz quanto a do irmão Jacob, elas são bastante significativas, representativas do tipo de postura e do tipo de conduta que se espera que nós espíritas tenhamos na condução de nossas vidas, para que a gente possa ter uma vida melhor, tanto material quanto espiritual. E eu gosto de registrar com isso porque eu acho que existem falsas ideias, né, quando a gente está falando da prática das virtudes, do amor ao próximo, né, da busca do conhecimento, de que muitas vezes nós espíritos estamos condenando os prazeres materiais. E eu gosto de dizer que não é bem assim, né? Muito pelo contrário. Nós espíritas apenas estamos buscando estabelecer um equilíbrio entre essas duas coisas que nos caracterizam, quais sejam a vida material e a vida espiritual, que nós sabemos que é o destino de todo mundo e que a gente, como falou lá no início, a gente não sabe quando que vai acontecer da gente voltar para a pátria espiritual. A gente não sabe, mas a gente sabe que vai voltar. Então, não sabendo disso, não quer dizer que a gente precise passar a viver uma vida mística, que a gente precise abandonar todos os prazeres materiais, porque não é isso. A gente está buscando uma conciliação, um equilíbrio entre as duas coisas. E vamos ver como que isso está na codificação, por exemplo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é uma obra, né, da codificação, portanto, trazida a lume por Allan Kardec, Kardec afirma exatamente o seguinte: Deus não condena os gozos terrenos. Não condena. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Eu acho que essas palavras são muito simples, muito claras e muito sintéticas para dizer exatamente isso que falávamos agora. Deus não condena os prazeres materiais. Até porque o prazer material, a busca do prazer material pelo alimento, pelo entretenimento, enfim, por todas as possibilidades de prazer que o corpo físico pode sentir, não são condenáveis definitivamente aos olhos de Deus. Apenas são condenáveis o abuso desses prazeres, ou seja, o excesso. Então, quando nós estamos dizendo dessa necessidade de conciliação, de equilíbrio, nós estamos tocando exatamente nesse ponto, dessa necessidade de buscar em compreender o que é realmente necessário, o que é realmente supérfluo. Acho que esse momento que nós estamos vivendo ele é bastante claro também para nos ensinar sobre isso, né? Porque agora a gente está lidando apenas com as tais atividades essenciais, aquilo que é realmente necessário para a nossa sobrevivência, porque nós vínhamos num processo de consumismo acelerado, desenfreado, né? Estávamos aí acabando também com a natureza, com o meio ambiente que nós estamos inseridos. Então nós, espíritos, temos um compromisso com essa busca desse equilíbrio, com a busca, portanto, de conciliar tanto os objetivos do nosso espírito quanto os objetivos do nosso corpo físico, né? A gente precisa manter essa carcaça material, porque muito embora a gente não saiba quando vai ser a nossa partida, a gente precisa cuidar dele, porque Deus me deu esse corpo físico aqui de empréstimo para eu passar por essa experiência e tirar dela o aprendizado que for necessário para o meu amadurecimento espiritual. Então eu preciso cuidar muito bem desse corpo físico. E cuidar desse corpo físico pode também ser o prazer material. Mas que a gente, portanto, não crie com isso ciclos viciosos. Não crie com isso excessos, paixões, que nos tornam dependentes dessa matéria, porque amanhã ou depois a gente não vai ter mais essa matéria.
Então, por isso que essa consciência da transitoriedade do corpo e da perenidade do espírito é tão importante, e essa ideia é tão fundamental do ponto de vista espírita. Eu li uma obra fantástica que tem quase exatamente o nome do estudo que nós demos para essa palestra, né? E essa obra, ela é intitulada Sobre a Morte e o Morrer. É um trabalho fantástico, muito conhecido, né, de pesquisadores, mas também de pessoas que gostam de ler e se aprofundar sobre as questões da morte, né? E este livro ele foi escrito por uma médica psiquiatra lá dos Estados Unidos chamada Elizabeth Kübler-Ross. É uma obra realmente muito interessante, não é espírita, não é uma obra espírita, tá? É uma obra de uma médica, então, portanto, tem bastante marcas, né, da questão profissional dela nessa obra, mas é uma obra interessantíssima porque ela tem a ideia de conversar e de entrevistar pessoas que eram pacientes terminais. Então ela, como médica psiquiátrica, ela teve a ideia e a vontade, o interesse, digamos assim, de estudar essas pessoas e compreender, através de entrevistas com pacientes terminais, completamente, né, desenganados do ponto de vista da medicina e da ciência, de entender quais eram a visão que eles tinham, tanto da morte quanto da vida. E eu vou trazer algumas das ideias que estão sendo trabalhadas nesse livro, né? A primeira coisa que ela aponta é que a morte, durante muito tempo, ela foi considerada um tabu, né? Ou seja, as pessoas não falavam de morte. E eu acho que isso, de certa maneira, é um pouco grave, porque tudo aquilo que a gente interdita, tudo aquilo que a gente silencia, tudo aquilo que a gente não fala, a gente tem dificuldade de lidar com. Então, por isso que é importante, de alguma maneira, a gente romper com esses tabus para que a gente possa falar dos nossos problemas, das nossas angústias, dos nossos conflitos, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que se a gente interdita, silencia o problema da questão sexual, por exemplo, a gente não avança. Quantas pessoas, né, certamente ao longo da história já foram violentadas, já sofreram violências do ponto de vista sexual, e por conta disso ser também um tema tabu na nossa sociedade, a gente acabar gerando mais sofrimentos. Então, da mesma forma, em relação à morte, se a gente quer esconder, quer negar, quer fugir, quer dizer que a morte não existe, isso também amplia a nossa aflição, os nossos conflitos íntimos. Então é preciso parar para pensar e refletir sobre a morte, sim, para que a gente possa quebrar esse tabu. Porque se a gente não fala, a gente não se prepara para a morte. E aí, se eventualmente viermos a ser atropelados, digamos assim, pelo acontecimento do desencarne, muitas das vezes a gente vai sofrer mais do que se a gente tivesse se preparado, pensado, discutido, refletido sobre isso. Então, um pouquinho do estudo de hoje tem o objetivo, nesse sentido também, de quebrar esse tabu, né? Esse é um primeiro ponto que a Elizabeth Kübler-Ross traz no seu livro. Um segundo ponto é que o quanto que ela traz para a gente, isso é um subtexto bastante importante, que é sobre a eventualidade de um sofrimento que nos coloca diante da morte. Então, olha só, ela entrevista pessoas que estavam doentes, né? E é muito interessante se a gente parar para pensar, por exemplo, numa pessoa que tem uma doença crônica, sei lá, tipo um câncer. E é muito interessante a gente ouvir dessas pessoas relatos de um antes e de um depois da doença, né? Se a gente parar para pensar em relatos, por exemplo, de celebridades, de artistas na televisão, e elas sempre vão falar, antes e depois da doença eu era assim, eu era assado, né? A eventualidade de um sofrimento que nos coloca diante da morte faz com que a gente pense não só sobre a morte, mas também sobre a vida. A gente vai ressignificando e reconfigurando o sentido da vida. Então, o quanto que isso é importante, né? Pensar nessa ruptura do antes e do depois. Mas nós, espíritas, não precisamos aguardar um evento como esse, de um adoecimento, para pensar na morte. Aliás, um contexto de pandemia mundial, pandemia é mundial, mas uma pandemia de uma doença, né, causada por um vírus, ela é um momento extremamente importante da gente pensar sobre isso, né? E o quanto que a gente precisa, portanto, estar bastante
equilibrado, sereno, para poder refletir e pensar no que nós temos feito da nossa própria vida e de qual caminho que nós queremos trilhar a partir de então. O que nós queremos buscar do ponto de vista material, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos conquistas, mas também do ponto de vista espiritual. E nós, espíritas, temos um compromisso com isso. Temos um compromisso em raciocinar, em refletir sobre que tipo de seres humanos nós queremos ser, desde agora. Desde agora. E de que tipo de espírito nós queremos ser quando nós formos chamados para junto de Deus. Então, é uma oportunidade extremamente importante. E aí romper também com uma outra mentalidade que sempre esteve muito associada à ideia de morte, que é pensar a morte como uma intervenção maligna, né? Isso sempre é uma ideia sempre muito comum em diferentes culturas, lugares e tempos. Ao longo da nossa história, a gente verifica que a morte sempre esteve associada com a ideia de uma intervenção maligna. E não é bem isso. Isso é um sentido que se foi dado por culturas anteriores à nossa e que a gente precisa romper com isso. A gente precisa romper com essa mentalidade de que a morte é uma vingança de Deus, é uma punição divina, por exemplo, né? Na bem da verdade, nós temos, portanto, o compromisso enquanto espíritas de romper com esse sentido, com esse significado e pensar na morte muito mais como simplesmente uma fase da vida, né? Nascer, crescer, morrer, progredir sempre, tal é a lei. Acho que eu troquei algumas palavras, mas é essa a ideia também de uma das máximas do Espiritismo, né? Faz parte do processo, faz parte, então, portanto, da lei biológica. Então, a forma de conviver e lidar com a ideia da morte ao longo do tempo é que se mudou, né? E eu espero que nos próximos tempos que a gente lide um pouco melhor com isso, né? Existe uma ideia bastante clássica que está abordada, muito bem abordada nesse livro ainda, da Elizabeth Kübler-Ross, que, de novo, também recomendo, mesmo não sendo um livro espírita, mas que é importante que a gente, inclusive, reflita sobre espiritismo a partir de obras não espíritas, né? E essa é uma obra científica, por que não? Né? E ela propõe as 5 fases a partir do adoecimento, por exemplo. Né? Ela entrevistava pessoas, pacientes terminais, e muitas delas tinham cânceres e outras doenças fatais ou graves. Né? E aí ela sistematiza 5 etapas. É um conhecimento um tanto clássico, mas que eu acho muito importante da gente retomar, sobretudo por conta desse contexto que nós estamos vivendo, né? No primeiro momento, ela vai falar da ideia de negação. É como se quando a gente recebe, ela estava dizendo da experiência da doença, né? Então recebe um diagnóstico de uma doença grave. Então, o primeiro movimento que as pessoas fazem normalmente é de negar, é de não querer acreditar. E a gente vê isso, por exemplo, em relação a Covid-19, que é a doença do momento, né, digamos assim. Muita gente que está querendo negar, querendo dizer que não existe, que é mentira. Depois, a gente passa por um momento de raiva, segundo a proposta da Elizabeth Kübler-Ross. A gente se revolta um pouco, se encoleriza um pouco diante daquela situação que muitas vezes vai significar uma relação de dependência, uma relação de incapacidade e tal. Então, isso gera, num segundo momento, a questão da raiva. O terceiro momento, né, pelo qual essas pessoas passam seria o da barganha ou da negociação, né? E muitas das vezes essa negociação ela é emocional, no sentido de fazer trocas consigo mesmos compensatórias, né? Então, se eu estou passando por isso, então eu vou buscar isso, aí vai fazendo essa barganha consigo mesmo para poder se confortar diante daquela situação. Está muito associada às ideias anteriores de negação e de raiva. O quarto momento seria um momento da depressão, né? Da dificuldade de emocionalmente de lidar com esse sofrimento. Né? E aí essa seria a quarta etapa do sofrimento mapeado pela Elizabeth Kübler-Ross. E no último momento seria a ideia da aceitação. Aí sim aceita. Aí sim seria a conclusão
desse ciclo de 5 etapas pelos quais as pessoas passam quando têm a notícia de um sofrimento como esse que vai, portanto, colocá-lo diante da morte, né? E é interessante a gente pensar todo esse ciclo, porque se a gente parar para pensar de que, na bem da verdade, para morrer basta estar vivo, né? Para morrer no sentido biológico da coisa, é interessante a gente ver esse movimento que as pessoas que, né, adoecem ou passam por uma situação de incapacidade que as colocam diante da morte. É interessante observar esse movimento porque ele serve para muitos problemas de nossas vidas, né? Primeiro a gente nega, depois a gente se enraivece, depois a gente faz uma barganha com aquilo, com aquele problema. Então esse ciclo eu acho que serve para muitos dos nossos problemas de nossas vidas e que, na bem da verdade, a gente precisa lembrar exatamente desse conhecimento de que falamos há pouco, de que, na bem da verdade, a gente precisa estar a todo momento alerta para a importância de cultivarmos práticas, escolhas e atitudes que estejam voltadas não só para a manutenção do corpo físico, mas também para a vivescência, para a integridade do nosso espírito, né? Para que a gente possa ter, portanto, uma morte mais tranquila. Quero deixar também uma outra recomendação de leitura que também está muito associado com essa proposta da Elizabeth Kübler-Ross, que é a da doutora Ana Cláudia Arantes. Também é uma médica, mas essa é brasileira. E ela escreveu um livro que também é bastante famoso, que é chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, né? E ela trabalha em muitos hospices. Hospices são lugares, instituições, né, hospitalares, médicas, né? Mas também com outros tipos de profissionais de saúde que se dedicam a pacientes terminais, né, desenganados da ciência. E aí, nesses lugares, eles procuram dar o máximo de conforto possível para essas pessoas, né, para que elas tenham uma sobrevida, né, ou um resto de vida, digamos assim, que seja confortável, que seja alegre. E ela conta, né, em um de seus vídeos, né, que circulam aí pelas redes sociais, de um paciente que ele passou por esse hospice, em que ela trabalhava, foi atendido por ela e chamou muita atenção, né, dessa médica o quanto que ele lidou com muita serenidade, com muita tranquilidade com aquele momento. E ele falou para essa médica, isso está gravado nesse vídeo, de que o pai dele tinha ensinado para ele que a vida era como se fosse um livro de 2 páginas. Um livro de 2 páginas. Em que, na primeira página, quase sempre, nas histórias ou nos relatos de muito sofrimento, em que a gente passa por inúmeros problemas, né, que são materiais, seja de doença, de questão econômica, de conflitos familiares, né, de perdas materiais, de desemprego, de inúmeras, né, questões que são ruins de serem passadas do ponto de vista material. E aí ele fala que, na primeira página desse livro, da vida, né, que é do segredo da vida para ele, está lá escrito que isso vai passar. Que isso vai passar, como diria Chico Xavier, né? E, ao mesmo tempo, ele diz que na segunda página da vida, né, em que estão registradas os momentos de sucesso, né, de conforto, de alegrias, de viagens, de momentos de afeto, de felicidade com entes queridos, ao fim dessa mesma página, o segredo desse livro está nas palavras também que dizem exatamente assim: isso também vai passar. Isso também vai passar. E essas lições que essa médica traz, na bem da verdade, guardam uma profunda relação com o entendimento espírita das coisas, né? É saber que em termos materiais, em termos de vida material, tudo muda, tudo passa. Nenhuma certeza é tão concreta, é tão dura que não possa ser rarefeita, que não possa ser desintegrada, desfeita. Então que a gente possa ter essa consciência do ponto de vista espiritual para lidar melhor com as nossas vidas, com as nossas dificuldades, né? Então, para que a gente possa ter uma educação espírita para a morte, eu proponho 3 ideias básicas, né? Já, digamos assim, bem com o intuito de fechar
as nossas reflexões. A primeira, né, de uma proposta de uma educação espírita para a morte e para o morrer, portanto, está a consolação pela certeza da continuidade da vida. Nós precisamos ser bastante firmes nessa ideia de que a vida continua, de que a vida não cessa, de que, na verdade, só existe vida. Também precisamos ter o conforto, né, pela esperança do reencontro com as pessoas, com os afetos, com os quais, infelizmente, nós não temos mais a oportunidade do contato físico aqui na Terra. Mas de nós sabermos que no futuro esse reencontro será possível. Então essa também é uma forma de educarmos os nossos corações e as nossas mentes e que serve, portanto, de alguma maneira para que a gente possa, inclusive, levar esse conforto para outras pessoas. Que eu tenho certeza que todos nós espíritos, em algum momento, somos convidados a confortar e consolar pessoas que passam por esse sofrimento. E um terceiro ponto de uma educação espírita para a morte, que está necessariamente nos cultivos dos valores que realmente importam para o retorno à verdadeira vida. Lembrando de que a gente não vai ter a possibilidade de levar com a gente nenhum título, nenhuma riqueza, nenhuma conta bancária gorda. Nada que a gente tiver juntado aqui na Terra vai com a gente para o lado de lá. Apenas as virtudes, apenas o amor que a gente tiver doado a alguém, apenas o conhecimento que a gente tenha compartilhado, né? No filme do Nosso Lar, por exemplo, é interessante ver que a única coisa que consola e que confortou, né, André Luiz lá do lado de lá foi a prece de uma senhora que ele atendeu gratuitamente, até não sei se de uma maneira mais cinematográfica, né? Isso é ilustrado como uma pessoa apenas que ele atendeu e que ainda meio com uma vontade, mas que mesmo assim ele atendeu. Mas a prece daquela senhora de gratidão pelo André Luiz foi uma das poucas coisas que ele fez sentir conforto do lado de lá, né? Então que a gente possa, através do cultivo do amor ao próximo, através do exercício da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão, que a gente possa efetivamente praticar aqui na Terra, para quando do lado de lá a gente poder contar, por que não, com a prece, com o afeto, com a mensagem de esperança que os nossos afetos tenham deixado aqui na Terra. Quero deixar mais uma última recomendação, deixei várias recomendações ao longo dessa reflexão para a gente refletir, que é um filme, né? Eu deixei vários livros, enfim, mas também tem um filme lindíssimo, inclusive para quem tiver crianças em casa, né, com filhos e tal, e ainda não tiver assistido, existe um filme belíssimo chamado Viva, a Vida é uma Festa, em que ele trabalha exatamente de uma maneira linda, sutil, leve, saudável, essa questão da morte, né? E do quanto que é importante a gente nutrir a memória afetiva, gostosa dos nossos entes queridos, das pessoas que partiram, e do quanto que isso é importante, não só para a gente que fica, ou para a gente que vai, né? Porque em algum momento isso vai chegar. Então esse filme mostra essa história de uma maneira belíssima, e fica aí a sugestão, Viva, a Vida é uma Festa. É um filme lindíssimo. E aí, para encerrar mesmo as nossas reflexões, eu quero deixar um pequeno poeminha que é de Augusto de Oliveira, do livro Orvalho de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, né? E esse poema ele tem o título Da Verdade e do Perdão. Então, Augusto de Oliveira, através da mediunidade de Chico Xavier, deixa a mensagem da verdade e do perdão, que começa assim. Verdade lembra uma estrela, quebrada em montão de lodo. Cada pessoa que a busca encontra a parte do todo. Eis a norma da vingança de formação garantida, desculpar sem condições a quem nos golpeia a vida. Não olhes faltas alheias, na terra, em qualquer lugar, não há ninguém que não tenha alguma conta a pagar. Recebe sem amargura,
separação e insucesso. Se não houvesse mudança, não haveria progresso. Ensinamento que a vida expõe sem qualquer disfarce. Ninguém procure prender quem procure libertar-se. Se sofres, pensa no tempo, o sábio sereno e mudo. Entrega as mágoas ao tempo, que o tempo resolve tudo. Meus queridos irmãos, queremos agradecer então, portanto, a oportunidade que a espiritualidade amiga nos confere de refletir, de pensar, de analisar as verdades espíritas, para que elas possam engrandecer os nossos corações, o nosso espírito, para as verdades que estão diante de nós. Que essa mesma luz que confortou na noite de hoje os nossos corações, que elas possam ser expandidas e multiplicadas para todos os nossos entes queridos, para os profissionais da saúde, para aqueles trabalhadores que continuam trabalhando para nos manter as oportunidades de sobrevivência, de uma vida digna, que todos eles e que os nossos companheiros espirituais em sofrimento possam receber também essas mesmas bênçãos que nós aurimos na noite de hoje. Que a vossa luz, portanto, possa inundar as nossas casas, os nossos lares, as nossas instituições de socorro, material e espiritual, para que todos aqueles que assim desejarem recebam essas bênçãos. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos pela oportunidade. Agradeço ao Centro Espírita Irmã Sheila pela oportunidade da noite de hoje e que a gente possa, portanto, ter mais um restinho de noite tranquilo e sereno no conforto de nossas casas e de nossos lares. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela parceria, pela companhia na noite de hoje. E na semana que vem, como a Beth bem lembrou aqui, nós temos um encontro também no dia 7 de maio, às 20 horas, uma outra palestra pública com alguém trazendo mais reflexões para a gente poder enfrentar esse momento difícil que estamos vivendo. Muito obrigado a todos e todas. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau.